Há uma articulação entre as defensorias do Estado? Teve uma parceria do chamado CONDEG, que é um colegiado que envolve as defensorias públicas gerais dos diferentes estados. Então, quando vem demandas que estão tramitando em outros estados da federação, a pessoa se dirige, por exemplo, até Araraquara, a gente faz a defesa, pega toda a documentação, a gente encaminha para a defensoria lá na capital de São Paulo e eles vão fazer esse trabalho de articulação com a defensoria da capital do estado respectivo. Agora, o problema inverso é que algumas localidades e alguns estados, e eu cito o Nordeste porque foram os problemas que eu presenciei, a pessoa quer fazer a defesa, a gente faz a articulação e a defensoria pública, a gente documenta isso. Porque muitas vezes a população chega aqui, mas é um absurdo. Eu falei, é mesmo, mas está aqui o documento, não tem o que eu fazer, porque a defensoria daquele estado disse que naquela cidade não vai atuar. O que a gente consegue muitas vezes é oficiar diretamente o juízo, mas nós não temos garantias que o juiz daquela longínqua cidade vai receber a nossa carta e vai encartar no processo aquela defesa. E muitas vezes quando a pessoa vai perguntar, eu quero saber como é que está meu processo que está tramitando lá longe. Muitas vezes a gente pede informações e a gente não recebe a resposta. São barreiras ao acesso à justiça. Qual a diferença entre Defensoria Pública do Estado e da União? A Defensoria do Estado, fazer uma importante distinção com a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União ela é una, atua no Brasil todo, mas ela atua perante a Justiça Federal. Então, por exemplo, demandas contra o INSS, demanda contra a Caixa Econômica Federal, que é uma demanda muito corriqueira por conta do programa Minha Casa Minha Vida. Defensores Públicos da União. Em Araraquara não há Defensoria Pública da União, a mais próxima daqui é de Ribeirão Preto, então aqui há um convênio da Justiça Federal com a OAB, então a população que precisa entrar, a população materialmente insuficiente, ela precisa entrar com uma ação contra o INSS, por exemplo, ela vai até a Justiça Federal, conseguirá um advogado gratuitamente para entrar com esse processo. E a Defensoria Pública do Estado cuida das demandas remanescentes, então direito penal, crimes, da competência da Justiça do Estado, no âmbito do direito de família, no direito civil, por exemplo, demandas de medicamentos, cirurgias, aí impera a avaliação socioeconômica para saber se de fato se tem um perfil de pessoas materialmente hipossuficientes. E a Defensoria Pública vai permear essa atuação na defesa e muitas vezes também na propositura de ações. E uma bandeira muito importante que a gente precisa ressaltar é a defesa dos direitos humanos. A Defensoria Pública, aquilo que há de mais caro na nossa atuação é a defesa dos direitos humanos, mas sem essa deturpação que a gente infelizmente assiste nesse atual contexto, de dizer que direitos humanos é somente daquelas pessoas que estão enclausuradas no sistema penitenciário. A população precisa saber que direitos humanos são todos aqueles direitos que basta ter uma condição, ser humano. Então, alimentação adequada, saneamento básico, linhas de ônibus nos bairros mais periféricos, saúde, segurança pública, vaga em creche, internação das pessoas que estão com dependência química e colocando a própria vida em risco. São todos direitos humanos que estão em jogo. E a Defensoria atua na tutela dessas pessoas que estão sendo atingidas. Há muitas dúvidas sobre as competências de cada órgão. Como sanar este problema? E infelizmente hoje e eu faço parte desse contexto porque eu não aprendi isso na escola e eu gostaria que as escolas tivessem uma preocupação de ter matérias complementares para explicar porque isso é informação básica de exercício crítico ativo da cidadania. Saber o que faz uma procuradoria, saber o que faz um conselho tutelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, saber quando aqueles direitos básicos que estão, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, eles são violados, aonde eu posso procurar? E aonde eu for, se eu não for atendido, para quem eu posso reclamar? São sistemas que modificariam, haveria uma transformação social à medida que a população poderia reivindicar por pernas próprias e não se valer de um advogado ou de um terceiro para que pudesse valer os seus direitos. Ela de forma autônoma. Eu identifico que esse problema grave da lacuna da informação de cidadania, por mais que a gente tivesse funcionários para ficar 24 horas prestando essa informação, e é um trabalho de formiguinha importante que tem que ser feito, eu acredito que isso seria mais efetivo se isso fosse construído em termos de cidadania nas escolas
e também nas práticas religiosas, lideranças comunitárias, se houvesse uma política pública institucional de todos esses atores do sistema de justiça, se eles fizessem presentes nessas localidades.